Vamos começar o nosso Empreenda Build, o nosso podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial para vocês conhecerem, né? A minha mãe. Eu achei super importante ter ela aqui no podcast para vocês poderem conhecer um pouquinho sobre a Paula, sem ser eu a falar sobre mim, né? E sim ela que me conhece, né? Desde o meu nascimento, ela que sabe realmente a minha essência. Eu me pareço muito com a minha mãe e eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais a minha história através das palavras da minha mãe. Então, se apresente pra gente. Oi, eu sou Maria de Lourdes, mãe da Paula Regina. Que agora é conhecida como Paula Fernandes, né? Paula Regina pros familiares e hoje, né, aqui eu sou conhecida como Paula Fernandes. Mãe, tem alguma coisa assim que te marcou sobre mim, assim? Uai, quase tudo. Porque desde pequenininha já procurava o seu espaço. Já não precisava te empurrar para fazer as coisas assim. Se maquiar, desde pequenininha já gostava de se maquiar. Passar um batonzinho aos 3 anos de idade sem usar um espelho. Dentro do ônibus mesmo, em movimento, coisa que eu teria muita dificuldade. Eu já passava o batonzinho e já usava um saltinho, nessa época fazia um saltinho de madeira, que era muito bonitinho, com as correinhas de couro, então ela adorava esse saltinho. E também uma bolsa. Tinha que ter uma bolsa também para sair. A minha filha é muito nova, mas ela não queria saber. Até uma vez, né, mãe, eu fui confundida no ônibus. Ele queria por tudo cobrar o bilhete de mim, porque ele falou, minha mãe, não acredito que ela, né, seja uma criança. Porque, como minha mãe disse, eu queria andar de bolsa, maquiada, salto. Todos os dias eu experimentava o sapato da minha mãe para ver quando é que eu ia começar a calçar. Então, como a minha mãe disse, né, eu sempre fui atrás das minhas coisas sozinha. Desde muito nova, né, mãe? Eu busquei essa independência. Quando você entrou para estudar na escola, não tinha 3 anos de idade ainda. Chegando lá, a moça falou, tem que trazer fraldas, toalha para tomar um banho. Era só meio período, não precisava dessas coisas. Mas dizendo, era você muito pequena, por a Paula ser muito nova, não tinha 3 anos ainda, precisava. Ela não vai precisar nada disso, que ela sabe fazer as coisas sozinha. Por ela mesma, ela aprendeu, né, ir no banheiro, fazer, né, sua higiene sozinha. Não precisou muito de estar a ensinar. E também crescendo, ela dançou quadrilha também na primeira vez, antes de completar os 3 anos, daí pra frente ela não parou. Até ela vinha pra Portugal. Que saudade de uma festa junina, gente. Eu amo dançar quadrilha. Ontem nós falamos sobre isso, né? Parei de dançar quadrilha aqui em Portugal, porque no Brasil eu sempre gostei de festa junina, de quadrilha, de dançar. E isso da escola, né, que minha mãe falou do colégio, eles falaram, não, tem que trazer fralda pra ela, porque ela não tem nem 3 anos, né? E minha mãe disse, não precisa. E realmente não precisou, né, mãe? Não precisou. E a escolinha era um pouquinho mais avançada. Ela pegou da idade dela para me ajudar. Porque era avançada. Ela falava, mãe, eu queria aquelas tarefinhas que dão para as outras crianças. Eu não quero ficar lá só desenhar, quero fazer tarefinha igual as outras, porque as outras já tinham 5 anos de idade para cima, e ela estava com menos de 3 anos. Mãe, você sempre falava pra mim que a cada 1 ano eu vivia 2, 3. Por que você acha isso? Que a cada... Porque era muito adiantada em tudo, e mesmo quando estava estudando já no ensino fundamental, desde pequena, programava, voltando ao assunto da festa junina, ela queria ser a noiva. Conversava o professor até ela ter umas 3 noivas na quadrilha, e eu pensava, agora pronto, tem que arrumar um vestido branco, um vestido de noiva. Ela, mãe, eu já arrumei com a minha colega o vestido, eu não precisava me preocupar. Eu sempre resolvia tudo, gente. Eu dava um jeito, aí eu nem lembrava disso. Tinha que ter 3 noivas na quadrilha. Porque tinha uma outra que queria, outra também, e ela, né, também queria ser a noiva, queria também
E quando tinha desfile, ela não ficava fora. Mesmo assim, com as perninhas tortas. Ela queria desfilar e desfilava. Mesmo com um pouquinho de timidez, levando a mão à boca, mas desfilava bonitinho, desde pequena. E nunca deixou eu achar uma gracinha dançar quadrilha. Ela nunca falou que não queria, porque muitas crianças não gostam, né? Nunca foi forçada, sempre à vontade. Só a primeira vez que Eu sempre fiz toda a minha vontade, né? Na verdade, né? E quando ia vestir uma roupa, se fosse uma roupa desde os 3 anos, se fosse uma roupa que ela não gostava, um vestidinho que ela fosse assim diferente, ela não queria. Entrava debaixo da cama e ficava a chorar porque não ia vestir aquela roupa. Meu Deus. Eu pensava, gente, quem deu aula de moda para essa menina, porque ela é tão criança? Ainda falava para mim, mãe, quando for comprar suas roupas, me leva. E minha mãe não sabe escolher. Eu também. Aí eu falava, vai levar, ela vai escolher as primeiras que estão no manequim para ela. Aí depois que eu escolher as minhas. Eu já aproveitava para trazer para mim também, né? Eu sempre pensava também em trazer alguma coisinha para mim. E aos 14 anos, né, a minha mãe abriu uma sorveteria. Porque eu sempre estava pedindo dinheiro, né? Nunca era suficiente. A minha mãe deixava sempre dinheiro guardado e falava para mim, ó, tal lugar tem dinheiro para se precisar comprar, não era, mãe? Comprar alguma coisa. Porque senão você saía de casa ou da escola e ia no trabalho onde eu estava, que precisava de um dinheiro para... Assim, ela criava as atividades dela para fazer o trabalho de escola, não sei o quê, para não andar 15, 20 minutos só, que nessa época ainda estava com 9 anos de idade, eu já deixava alguns trocados na gaveta para não estar, né, andando sozinha com essa desculpa de precisar de um dinheiro. Eu queria bater perna, aí eu ia lá no trabalho dela, chamar ela para poder me dar dinheiro. Então, a minha mãe deixava o dinheiro lá, que era para mim ir pegando, né, quando eu precisasse. Mas a grande verdade é que eu pegava tudo de uma vez e gastava todo o dinheiro que ela deixava lá. E quando ela ia ver, já não tinha mais dinheiro. E lembrando disso, do colégio, a minha mãe, né, foi secretária no colégio que eu também estudei, e eu ia lá para esse colégio, ajudava ela, então tudo que a minha mãe fazia na secretaria eu também sabia, né, mãe, te ajudar. Até mesmo os históricos escolar, eu auxiliava fazer os históricos. Eu nunca me esqueci, eu fazia os históricos, eu preenchia a ficha no computador, no começo do ano, não era no final do ano que tinha que fazer todas as fichas no computador. Todas as fichas individuais dos alunos. E tipo, eu não tinha nem 16 anos, eu fazia todas as fichas com a minha mãe, eu falava pra minha mãe, vamos lá pra sala de informática, que aí você fica no computador e eu fico no outro e a gente faz, né? Uma vez até o secretário-geral falou, sua filha tá aí hoje pra te ajudar, né? Até eles gostavam, né? E às vezes também eu pedia para as professoras, né, para deixar eu ir para a salinha junto com elas, né, para me sentir. Eu achava que eu ia ser professora de ensino infantil, porque eu gostava sempre de estar junto com as professoras nas salas. Mas, como eu ia dizendo, aos 14 anos, minha mãe abriu uma sorveteria, porque o dinheiro, eu sempre queria mais e mais, e eu falava, mãe, é muito pouco. E aí minha mãe deu a louca, né, e abriu uma sorveteria, não foi, mãe? E como é que foi? Da noite pro dia. Da noite pro dia. Uma prima da gente falou, Lu, já abre a sorveteria, fechou uma, abre outra no mesmo local que vai ser bom. Aí eu pensei, vou receber o pagamento, pego o pagamento e abro a sorveteria, a gente recebe e põe tudo em ordem novamente. É isso que eu fiz, abriu a sorveteria, quando eu vi ela já tinha arrumado cadeiras, mesas, saí pedindo tudo que precisava na sorveteria. O salão era muito grande lá, então precisava de muitas mesas para estar preenchendo o espaço. Aí nisso ela arrumou tudo já emprestado e quando eu vi, já estava montada a sorveteria. O moço levou o sorvete, né, os freezer, o restante já se incumbiu de arrumar. Foi, e minha mãe viajou, tá, gente? E eu fiz a inauguração sozinha. Meu pai chamou ela para viajar e ela foi, sendo que tinha uma inauguração de uma sorveteria. Mas correu bem, né, mãe? Quando você chegou... A viagem estava programada, né? A Paula é capaz, que desde pequenininha faz todas as coisas que são, né? Todas as coisas assim, ela faz e dão certo e ficou. Quando eu voltei da viagem, ela já estava com dinheiro em mãos para pagar já as contas que ficaram pendentes.
É isso. Não gastou tudo. Então eu acho que eu sempre tive a liderança, né, mãe? O ar de liderança, de gostar disso. Talvez eu tinha medo de empreender, né? Porque o espírito de liderança, gostar de estar sempre no teatro também, eu sempre queria ser a protagonista, nas quadrilhas eu sempre queria ser a noiva, tá? Sempre queria o papel principal. Isso. Na escola, quando acontecia alguma coisa que tinha que falar com o diretor, os colegas também falavam, a Paula vai lá, a Paula que resolve tudo, muito independente, corria atrás, né? Tanto que aos 17 anos eu saí de casa, só comuniquei, né? Nunca foi aquela menina de, minha filha, você não vai, você não pode. Sempre. Minha mãe também sempre me deixou, né? Minha mãe sempre dizia que ela fez os filhos pro mundo, né? Não adianta a gente querer ter só debaixo das asas, né? E então minha mãe sempre deixou, né, que eu vivesse os meus sonhos, né? Ela também pensou, já que eu não fiz, né, muita coisa que eu tinha vontade, a minha filha faz tudo aquilo, né? Às vezes a timidez não deixava e ela já veio assim que não precisava. Eu já vim sem timidez. Não precisava estar empurrando para fazer as coisas, para fazer os cursos. Também fez vários cursos. Tem um pacote de diplomas. Eu fiz mais de 33 cursos, né? Deixei meus diplomas lá. Preferia fazer curso que ficar fazendo atividade de casa, doméstico. Exatamente. Até hoje, tá, gente? Eu não gosto desse negócio de ser dona de casa, não. Eu gosto de ser CEO, empresária, e estudar. E é como a minha mãe disse, né? Eu tava sempre inventando. Mãe, quero fazer um curso. Mãe, quero fazer mais um curso. Porque eu queria descobrir o que eu gostava de fazer. Então, assim, não foi em vão. Não é porque eu só queria sair de casa. É porque eu tinha aquela sede de descobrir o que eu queria fazer da vida. O que eu ia ser. Eu tinha muito medo de chegar aos 30 anos sem ser alguém, sem ter alguma coisa, sem ser algo. Então foi por isso que desde muito nova eu corri atrás das minhas coisas, porque eu tinha mesmo esse medo de tipo, chegar aos 18 anos, eu vou ter dinheiro, eu vou poder tirar a minha carta, eu vou poder sair, né? Porque quando chega os 18 anos a gente pensa, agora eu tenho liberdade. Mas se não tiver dinheiro, não adianta de nada. Então esse era o meu medo, né? De não poder fazer as coisas que eu tinha sempre muita vontade, né? Então fiz bastante curso mesmo, quando eu fui na minha mãe, a gente contou lá, eu tinha 33 certificados, né, de cursos que eu fui fazendo, auxiliar administrativo, informática, fiz muito mesmo. E até que depois eu encontrei o teatro, porque era algo que era o meu sonho, e saí de casa um dia, falei, eu vou voltar para casa com o curso de teatro, eu vou achar um lugar para fazer teatro, né, mãe? Sim. E fui, na altura até levei uma amiga, falei, vamos nesse lugar aqui, porque lá tem curso de teatro, é gratuito, e nós vamos fazer. Depois lá também, né, foi um lugar que me moldou muito, a Casa da Juventude, um espaço que eles me acolheram, né, e eu acho que eu trago muito isso. Eu fui tão bem acolhida lá, me acolheram tanto que eu sinto que eu vou acolher as outras pessoas também, porque assim, a gente pensa, eu fiz isso por fulano e fulano me retribuiu. Mas quem vai retribuir vai ser outras pessoas, né? Então, muitas pessoas me ajudaram naquela época e quem era eu para poder ajudar eles, né? Então, eu sei que a minha missão agora é ajudar outras pessoas, né? Então, essa edição foi muito especial, que minha mãe está aqui em Portugal de férias, né? Já pela terceira vez, né, mãe, passeando. A mãe que tinha medo de voar. Minha entrar mãe no avião, né? Teve coragem pela filha. Pela né? filha. Agora já não tem mais medo. Agora ela só quer viajar de avião, gente. Ela falou assim, minha filha, isso aqui é tranquilo demais. Agora, né, mãe? De ônibus é cansativo. Exatamente. Então, esse foi o nosso Empreenda Build. Mãe, muito obrigada por ter, né, aceitado estar aqui e bater um pouco desse papo. É isso.